Então, meus amores, prosseguindo aqui, né, a respeito do ambiente familiar, né, que a minha criança interior vivenciou e as experiências que resultou disso na minha própria vida depois, quando eu comecei a ter relacionamentos afetivos mais longos, né, mais profundos, é aí que começam a manifestar-se, então, aquele ambiente familiar do qual a minha criança interior fez parte, né? E trouxe aquilo dentro do próprio relacionamento afetivo em que eu vivia. Então, de um lado, o papai, ele era agressivo, ele era violento, geralmente como a maioria, né, dos pais, dos relacionamentos que a gente pode falar da antiga, né? Existia muito machismo, os maridos eles eram bastante machistas, é, traíam as esposas, né? E as mulheres, as mães, eram sempre aquelas figuras passivonas, aquelas figuras que aceitavam tudo. É claro que isso não é uma regra geral, mas geralmente são muitas histórias assim semelhantes às que a do meu próprio ambiente familiar que eu vivia, que eu conheci várias pessoas, vários clientes com essas mesmas demandas, né? Então, se de um lado o pai era aquele pai ausente, aquele pai violento, aquele pai que brigava, aquele pai que batia, de outro lado era aquela mãe passiva que aguentava tudo, que não era valorizada, que se sentia uma vítima, certo? Então, quando eu comecei a ter meus relacionamentos afetivos, então você adivinha como eu me sentia, como a minha criança se sentia dentro desses relacionamentos, né? Ela se sentiu uma vítima. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém, antes de fazer essas ressignificações, nós levamos para a nossa vida conjugal com a pessoa aquele ambiente familiar que nós vivemos lá. Porque ali, na verdade, é a criança interior, não é você adulto, né? São aquelas memórias se reencenando sobre a sua vida afetiva, sobre a sua vida conjugal. Então, muitas vezes eu me sentia abandonada, já me sentia desrespeitada, me sentia com os cônjuges ausentes, me sentia ali sozinha, solitária, né, que não recebia apoio, enfim. Toda essa situação não era uma situação do meu eu consciente adulto, apenas memórias da criança mostrando para mim ali o que era um relacionamento, né? Então, para conseguir ressignificar isso, eu tive que fazer o trabalho interior. Nós todos temos que fazer esse trabalho interior para que nós possamos deixar de viver dentro do relacionamento no lugar do pai ou no lugar da mãe, ou projetar isso para o nosso cônjuge, percebe? Um relacionamento afetivo é um crescimento espiritual para aquelas duas pessoas que resolvem viver uma vida em comum, uma vida juntos. Eu só estou mostrando tudo isso aqui para vocês, que é para se ter uma noção de como isso acontece, né? Como que toda essa engrenagem do nosso subconsciente vai buscar, depois de tanto tempo, uma pessoa que realmente desperta em nós essas emoções que doem muito ainda na criança interior. Porque é algo assim, é um paradoxo, né? Aquilo que dói na criança interior é mesmo aquilo que ela mantém mais dentro dela, quanto mais ela tem aquele julgamento ou aquele ressentimento. Então a gente só consegue fazer essa autocura quando nós nos colocamos no nosso próprio lugar, dentro de nós. Quando nós começamos então a olhar para tudo aquilo que essa criança viveu e, e tomar conta dela, tomar conta dessa criança, mostrar para ela que aquela vida que ela viu o papai e a mamãe viver era a vida deles, que não era nada pessoal para ela. Era o que eles conseguiam viver e que o relacionamento deles era o relacionamento que eles precisavam viver por eles estarem
em comunhão com os ancestrais deles. E eles não tinham a oportunidade que nós estamos tendo hoje de ressignificar isso e de ir em frente, né? Tem algo também muito interessante da gente também levar em consideração, que é que é o seguinte, né, dentro da constelação familiar, é a questão das leis sistêmicas. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber também que dentro de um sistema familiar existe uma hierarquia que tem que ser respeitada, né? Então, existe a lei do pertencimento, a lei da lealdade, a lei da própria hierarquia, né, onde cada um tem que ficar no seu próprio lugar para que o sistema, para que a alma, né, do sistema, então, possa vivenciar, possa tornar aquele sistema muito mais evoluído dentro das sucessivas encarnações, né, que são realizadas ali naquele sistema. Então, a gente vai estar vendo no próximo vídeo a questão dessas leis, né? E como isso é importante a gente se conscientizar, para que então a nossa criança interior ela possa entender que o papai e a mamãe, eles foram somente aqueles que foi dados por Deus para nos trazer a vida, e que a vida que eles viveram, os padrões que eles viveram nos relacionamentos, era exatamente aquilo que eles tinham que viver e que está tudo bem. A partir do momento em que nós somos adultos, nós podemos escolher um relacionamento que esteja de acordo com o nosso eu adulto, né? Porque a criança, ela precisa dessa segurança. E só no seu lugar como adulto é que tanto você quanto eu nós conseguimos dar essa alegria, essa leveza para que a nossa criança então encontre alegria no relacionamento, não de acordo com aquilo que ela viu os pais passarem, mas de acordo com aquilo que a gente possa assumir a inteira responsabilidade e fazer a nossa vida ir em frente com muito mais alegria dentro desse aspecto, né, que é de relacionamento.